Boa noite, estamos aqui mais uma vez diante de Deus. Vamos estar fazendo a menção da palavra do Senhor, estar estudando a Bíblia e meditando. À medida que a gente vai lendo, a gente vai meditando os textos para a gente entender um pouco melhor. Hoje nós vamos estar estudando aqui o capítulo de Lucas, capítulo 13, versículo 1 em diante. Esse vai ser o capítulo de Lucas hoje, que a gente vai estar lendo e vai estar comentando. Né, Bruna? É. Boa noite, Bruna. Boa noite. Nós vamos estar orando agora, dando entrada na oração, para que a gente possa começar. Vamos orar e pedir a Deus a orientação e a direção de Deus. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso. Neste momento, pedimos a Ti o Teu perdão. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Senhor, tende misericórdia de nós. Sim, Senhor, tenha misericórdia de nós. Pois nós sabemos O o quanto somos insignificantes quanto somos insignificantes nessa terra. Mas pedimos a Ti, Pai, porque sabemos, através das Escrituras, que o Senhor nos criou para um propósito que o Senhor nos criou para um propósito e para um plano, para viver os Teus sonhos e não os nossos sonhos. Por isso, Senhor, nós pedimos a Ti, porque nós queremos viver os Teus sonhos. Nós queremos fazer a Tua vontade e ser obediente a Ti. Então nós pedimos a Ti, amado Espírito Santo, o meu ajudador, o meu amigo, eu peço a Ti, me ajuda, meu amigo, a estudar essa palavra e a guardar essa palavra, para que o meu coração fique cheio de entendimento e conhecimento de quem é o meu Senhor e como obedecê-lo e como fazer a sua vontade se cumprir para o propósito a qual Ele me criou nessa terra. Eu preciso ler, entender, conhecer e ter intimidade com o meu Senhor. Então eu peço a Ti, amado Espírito Santo, revela a Tua palavra no mais profundo do nosso coração. Faz do jeito que o Senhor quer, para que eu não venha esquecer, mas que essa palavra não seja roubada pelo inimigo, mas que nós possamos aprender para que nós possamos praticar a Tua palavra. Nos ajuda, amado Espírito Santo. Eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso do Seu ensinamento. Me capacita a cada momento a fazer diferente tudo para o qual eu nasci para fazer e cumprir aqui na terra. Eu sei que eu não sou nada, mas eu sei que o Senhor me amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu sei que o Senhor pagou um alto preço pela minha vida. E por isso eu quero fazer a Tua vontade. Porque eu reconheço que os Teus planos e os Teus sonhos são bem maiores, bem melhores do que os meus. Por isso, Senhor, eu abro
abro meu coração a Ti. Eu abro meu coração a Ti. Para que o Senhor possa cumprir na minha vida. Não a minha vontade. Não aquilo que eu quero que seja feito. Mas que seja feito. A minha vida. O Teu propósito. Para qual eu nasci. Em nome do Senhor Jesus. Me ajuda. Amado Espírito Santo. Nessa jornada. E com isso, eu possa glorificar o nome do meu Senhor. Onde quer que eu esteja. Para que eu possa realmente ser um verdadeiro adorador. Para que eu possa realmente ser alguém que possa obedecer. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus e o que Ele quer, nós sabemos que nós podemos obedecer. Porque quando não conhecemos, não vamos saber qual é a sua vontade. Por isso, nós te clamamos, Senhor. Nos ajudas nas nossas fraquezas. Em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a guardar a Tua palavra. Nos ajuda a ser fiel na prática da Tua palavra. Nós te pedimos engrandecidamente agora. Porque nós sabemos que o Senhor é o meu refúgio. É a minha fortaleza. É o meu baluarte. E em Ti eu confio. E somente debaixo. No esconderijo. Do meu Altíssimo. Eu posso descansar. Por isso eu peço a Ti. Coloque-me debaixo das Tuas asas. Seja Tu, ó meu Senhor, o meu esconderijo. E que o Teu nome venha a ser exaltado, adorado e glorificado. Me ajuda a ser um verdadeiro adorador. Eu não quero ser apenas mais um crente. Eu quero ser diferente. Eu quero ser aquele que faz a diferença. Por isso eu ponho a minha vida diante de Ti. Usa-me para o Teu querer e para o Teu louvor. Em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por esse dia maravilhoso e por essa noite que o Senhor ainda vai nos dar e está nos dando. Nós te glorificamos e te agradecemos. Somos gratos a Ti por causa do Teu amor. Nós podemos alcançar a salvação. Nos ajuda, amado Espírito Santo. Queremos amar o nosso Senhor verdadeiramente, de corpo, alma e espírito. Em nome do Senhor Jesus, nós te clamamos, Rei da Glória. Pois só o Senhor é Deus. E a Ti nós pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Olha só. Misericórdia. Olha só o que está escrito aqui, meu Deus. Lucas 13, né? Capítulo 1, nós vamos estar... A Bruna vai estar lendo, né, Bruna? Esteja lendo para nós, capítulo 1 de Lucas, de Lucas 13, né? Esteja lendo aí, por favor. Pode começar. Vamos dar início. Pode começar.
arrependimento ou morte. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que os Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também pecarão. Ou vocês pensam que aqueles... Todos vocês também perecerão. Perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amém. Aqui ele está falando a respeito do arrependimento, né? Ele deu aqui 2 exemplos, né? Do que aconteceu com os galileus, né? Do sacrifício que eles teve que passar, né? E ele também fala a respeito do arrependimento dos 18, né, que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé. Então ele está falando mais a respeito do arrependimento aqui, né? O que é arrependimento? Vamos focar no que é o arrependimento. Você sabe me dizer o que é arrependimento, Bruno? O que é se arrepender? Você se arrepende de uma coisa que você fez. Como? Quando você se arrepende de uma coisa que você fez. Vou perguntar de novo. Como? Quando você se arrepende de uma coisa que você fez. Quando você se arrepende de uma coisa que você fez. O arrependimento, ele na verdade, ele é assim. É isso também, né? Quando você se arrepende de algo que você fez. Isso aí é claro, né? Isso é o arrependimento. Mas geralmente quando a gente se arrepende de alguma coisa, é porque nós fizemos algo de errado. Né? Então todo arrependimento, ele é necessário quando nós estamos fazendo algo errado. Como nós temos conversado, né, comentado a respeito da palavra de Deus, nós falamos que Jesus, ele veio trazer a salvação, né? Nós falamos também que Adão perdeu o domínio do jardim do Éden, né? E Jesus veio restaurar esse domínio, né? Que foi através da morte de Jesus, né? E ele nos restaurou e nos trouxe uma vida que é para a vida eterna. Trouxe a oportunidade da vida eterna para nós, né? Então, por que a gente precisa se arrepender? Porque se você for lá ver na Bíblia, nós vamos ler lá no livro de Mateus, ele falando a respeito do arrependimento, a primeira pregação de Jesus, né? Jesus, ele vai pregar e a primeira pregação de Jesus é sobre arrependimento. Só que antes de Jesus pregar sobre arrependimento, vem João Batista também, aquele que veio preparar o caminho. Lembra que a gente leu no começo de Marcos, de Lucas agora? Lembra do João Batista que nasceu no ventre de... Como que era o nome da mãe dele? Isabel. E o pai? Quem ficou mudo? Isaías, né? Isaías era o pai de João Batista e Isabel era a mãe de João Batista, que estava grávida. Foi quando Maria foi visitar Isabel e o menino se agitou no ventre dela. Lembrou, né? Lembra? E aí ela diz: Bendita és tu entre as mulheres, porque foi escolhida para que venha a nascer de ti o Filho de Deus, né? Então,
Então nós vemos aqui que Isabel era mãe de João Batista. E João Batista, quando ele nasceu com um propósito, ele nasceu para uma promessa, ele veio para abrir os caminhos antes de Jesus chegar. Ele veio abrir os caminhos antes de Jesus chegar. E agora nós vamos ver a respeito de que ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho. Como que ele abriu o caminho? Ele veio proclamando a palavra de Deus, né? E a palavra que ele veio proclamando quando ele abriu o caminho foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? E o interessante é que a primeira pregação de Jesus, depois de Jesus completar 30 anos, porque naquela época de Jesus, um homem ele só podia falar em público, ou as pessoas só poderiam confiar nele quando ele tivesse a partir de 30 anos. Então, quando Jesus começou a pregar, ele começou a pregar com 30 anos de idade, né? O ministério de Jesus foi de 30 a 33 anos. Então, Jesus viveu 3 anos pregando o ministério, pregando a palavra. E a palavra arrepender, ela significa voltar atrás daquilo que você está fazendo. Por exemplo, você está indo nesse caminho, né? Aí você fala: não, eu errei, né? Eu errei. Eu não posso mais ir por esse caminho. Então o que você vai fazer? Você vai dar meia volta e voltar para trás. Arrependimento é isso. É você voltar atrás de algo que você fez ou que você arrependeu. Então, quando Jesus ele vem pregando no deserto, no deserto, então João Batista veio apresentando Jesus no deserto, ele pregou a respeito do arrependimento. Jesus também pregou a respeito do arrependimento. Mas nós vamos nos arrepender do quê? Dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Por quê? Porque quando Adão pecou, nós herdamos a herança de Adão, que foi a herança pecaminosa de Adão. Nós passamos a ser pecador como Adão era pecado, como Adão pecou. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e todo mundo que nascia era pecador. Então, quando nós pecamos, nós vivemos um tempo tão cego, né, na presença de Deus, porque se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente não sabe que nós pecamos, nós somos pecadores, né? Foi aquilo que a gente conversou, lembra? Que existe o pecado e muitas vezes a gente vai pescar e passa na roça de laranja, e cata laranja, e a gente peca sem saber, né? Então, quando Jesus fala: ei, eu trouxe o reino de Deus para vocês, agora é hora de se arrepender. Por quê? Porque se nós não nos arrepender, nós não vamos entrar no reino, né? Aí volta aquela questão do batismo. E para entrar no reino, o que eu preciso fazer? Batizar. Quando você batiza, você vai fazer parte do reino de Deus, né? Então, o que é se arrepender? Arrepender é quando você fala: não, eu tô num caminho errado, né? Eu tô num caminho de pecado, num caminho de destruição, num caminho que vai pro inferno, e eu não quero isso pra minha vida. Agora eu quero mudar. Eu quero ir por outro caminho, né? E aí você vai retornar, né? E andar agora no caminho do Senhor, que é você buscar conhecê-lo, né? Através da Bíblia, através dos estudos, através da oração, porque assim nós vamos conhecer Jesus, e conhecendo Jesus a gente não vai perecer como todos os demais, né? Ou seja, lembra que nós comentamos a respeito da morte? Quando você morrer, você vai para onde? Para o céu ou para o inferno, né? Tudo vai ser decidido aqui. Se eu batizo e decido buscar Jesus, como está escrito aqui, arrependei-vos, então eu com certeza vou para o céu. Mas não é um arrependimento só de boca,
existe o batismo, existe a prática da palavra para que isso aconteça na sua vida, né? Adianta eu falar, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Aí eu continuo matando, continuo roubando, continuo me prostituindo, continuo pecando, continuo errando e não tô nem aí, né? Não. Eu quero Jesus, então a partir do momento que eu quero Jesus, eu vou mudar a minha vida, né? Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente entender bem a palavra, né? Quando o Espírito Santo está ministrando, né? Porque querendo ou não, a gente tem que nos arrepender, né? E arrepender é justamente sair do caminho que eu tava, igual o papai saiu, o caminho do mundo, e agora eu tô no caminho buscando o Senhor. Isso é sair do mundo, né? Isso é se arrepender. Então não adianta eu falar assim, eu quero Jesus e continuar no mundo fazendo as coisas erradas, né? Tem que haver um arrependimento. Por quê? Quando há um arrependimento na minha vida, com certeza vai haver mudança, né? Se não há arrependimento, não tem mudança. Continua. Versículo 6. Continua, versículo 6. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu a cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não corte-a. Aqui Deus está falando da figueira, mas ele está fazendo uma representação aqui, né? Quando ele fala da figueira, ele também está falando no mundo espiritual. Ele fala da figueira no mundo físico, mas ele fala da figueira também no mundo espiritual. Que essa figueira que não dá fruto seria o crente. O que são os frutos? A gente vai ver mais para frente. Os frutos são os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Mansidão, amor, paz, longanimidade, benignidade e várias outras coisas, né? O que é benignidade? Quando você é uma pessoa boa, né? Benignidade é que você tem você vai ser bom sempre. Seria isso, né? Então você vai ter... esses vão ser os frutos que vão nascer no seu coração depois que você se arrepender. Paz, amor, longanimidade, benignidade. Longanimidade significa ser longânimo. Por exemplo, ter paciência, né? Uma pessoa que tenha paciência, né? Uma pessoa que não fica brabo assim de imediato, uma pessoa que não xinga as pessoas, uma pessoa que não quer brigar porque fica irritado, nervoso com alguma coisa, né? Isso te lembra alguém, não? Então, a gente tem que ser longânimo, né? Pensar antes de falar, né? Não falar qualquer coisa para não ferir ou machucar alguém, né? Porque geralmente a pessoa, quando ela não é longânima, ela vai falar palavra que te machuca, palavra que te fere, ela te xinga, ela briga com você, ela fala coisa muito mal de você, fala muito coisas ruins de você. E aí você ouvindo tudo aquilo, você tem que ser longânimo, você não pode xingar, você não pode... Só que isso são os frutos do Espírito, isso você só vai conquistar quando você se batizar, quando você ler a Bíblia. Aí a própria palavra vai te limpando. À medida que eu vou aprendendo na Bíblia que se eu tô indo pescar, não peguei nada, passo na roça de laranja, peguei a laranja, eu tô roubando, eu nunca mais vou fazer isso.
Se eu não ler a Bíblia, eu nunca vou saber que eu estou pecando. Então tem muito pecado que a gente faz e está escondido. E a gente só vai saber através da palavra. Então, por isso que a gente precisa ler a palavra. E se acredita que tem muitas pessoas hoje dentro da igreja que não conhecem a Bíblia, que não lê a Bíblia. E aí a pessoa fica dentro da igreja fazendo as coisas erradas. A gente vê as pessoas fazendo as coisas erradas porque ela não tem conhecimento. Aí como que Deus é sábio, né? Há milhares e milhares de anos atrás, Deus escreveu assim, ó, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo está morrendo por falta de entendimento. Há milhões e milhões de anos, antes de nós existirmos, Deus já tinha escrito isso. Porque Ele sabia que hoje, ainda hoje, dentro da igreja, tem pessoas assim. Não tem o conhecimento, não tem entendimento da palavra. E aí vive de forma errada, achando que está vivendo de forma certa. Vive enganado. Dentro da igreja está enganado. E é um perigo isso, né? Porque a pessoa quando está fora da igreja e ela vem para a igreja, o propósito dessa pessoa é ela ser mudada, ser transformada através da palavra. Agora, se você não estudar, não aprender e não entender que a palavra que vai te libertar, que vai abrir a sua mente, abrir o seu coração, né? Se a pessoa não entender que é a palavra que vai fazer isso, aí ela vai ficar indo para os cultos, ouvindo a palavra e acha que vai mudar com ela ouvir a palavra, né? Ministrado de vez em quando. Não é assim, né? Você tem que ter uma vida diária de busca a Deus, de leitura da palavra, de entendimento da palavra, para que você possa ter uma mudança na sua vida. As pessoas que não mudam, e é claramente a gente vê pessoas dentro da igreja que não leem a Bíblia, que não têm conhecimento e que não vivem aquilo que está dentro da Bíblia, né? E a gente tem que ter muita sabedoria para orar, para pedir a Deus a direção de como tratá-las, de como falar com elas, de como falar com mansidão para não ferir, né? Tem todo um processo para você conversar com essa pessoa até que o Espírito Santo venha e fala ao coração dela para que ela possa entender. Porque se o Espírito Santo não ministra no coração dela, ninguém pode ministrar. Ela nunca vai entender. Só o Espírito Santo pode fazer isso, né? É por isso que a gente vai na igreja. Porque a gente ora, a gente busca Deus para que o Espírito Santo possa entrar no nosso coração e fazer uma grande diferença. É? O que é inutilizar? Inutilizar. Inutilizar? Ele está falando aqui, né? Deixa eu ler aqui o parágrafo para você entender melhor. Por isso disse ao que cuida da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Por que deixá-la inutilizar a terra? Ou seja, ela está ocupando um espaço na terra. Além dela estar ocupando um espaço na terra, ela se torna inútil. Ela não está progredindo nada, ela não está dando nada, ela não está dando fruto, né? Aqui, dar fruto, seria esses frutos que eu estou te falando. É a pessoa ser uma pessoa boa, mudar o comportamento, mudar a maneira de pensar. Mas tudo isso quem vai fazer é o Espírito Santo. A pessoa ela tem que aprender a palavra e buscar Jesus, só isso, né? Aí o próprio Espírito, na hora certa, vai limpando, vai curando, vai libertando, né? De uma certa forma, Deus vai falar com você e você mesmo vai, por si só, ao conhecer a palavra, você vai se purificando e se limpando aos poucos, né? E isso é um processo e demora muito tempo,
Até hoje tem coisa em mim que Deus está eliminando, que precisa ser tirado, né? E só através do Espírito Santo para a gente enxergar essas coisas. E a partir de cada dia você vai mudando, né? Não é assim mudar de uma hora para outra. De hoje para amanhã aceitei Jesus, eu virei santo. Não é isso não. É um processo. Você vai continuar a mesma pessoa, mas com o processo, com o aprendizado da palavra, aí vai haver a transformação e a mudança na sua vida. Então é uma coisa que ninguém vai forçar, uma coisa natural, né? Às vezes as pessoas têm medo, eu vou batizar, eu tenho que ser, agora eu não posso fazer isso, agora eu não posso fazer aquilo, agora eu não posso fazer aquilo outro. Não é assim que as pessoas pensam? E não é isso. Não é isso. Você vai batizar, o que você tem que fazer de início é buscar Jesus, é conhecer Jesus, é estudar a Bíblia. Se você não fizer isso, você vai ficar muitas vezes dentro da igreja inútil. O que é inútil? Você não prega para ninguém. Por quê? Porque você não estuda a palavra. Se você não estuda a palavra, você não tem entendimento. Se você não tem entendimento, não tem como você ensinar ninguém. Não é? Então você se torna uma pessoa que vai para a igreja, senta no banco, mas não evangeliza ninguém, não fala do amor de Deus para ninguém. Às vezes as pessoas estão morrendo na tua casa e você não prega o evangelho para elas, né? Não prega o evangelho para os seus familiares. Você não está nem aí se ele vai para o inferno ou não. O importante é você. Você aceitou Jesus, você está indo para a igreja, para você tá bom. O que significa isso? É uma pessoa que está inútil ali, né? Ela alcançou a salvação dela e não faz mais nada para ninguém. Ou seja, ela não está vivendo a palavra de Deus, né? Agora, à medida que você vai conhecendo Jesus, o que vai acontecer no seu coração? Vai acontecer de você querer fazer as coisas, de você querer pregar para as outras pessoas para que elas também sejam salvas, né? Vamos supor, qual é a pessoa que você mais ama no mundo? Minha família. Sua família, em primeiro lugar é sua família, não é? Agora você imagina, você sabe que se você morrer você vai para o céu, mas seu irmão não aceitou Jesus ainda. Você aceitou, você se batizou, ele não. O que você vai fazer? Você vai orar por ele, você vai pregar para ele. Por quê? Porque agora você sabe para onde você vai, você sabe que o lugar que você vai é bom. E você quer que todo mundo vá para lá, para esse lugar, não é? Principalmente a sua família, que são as pessoas que você ama. É por isso que o papai faz tudo que faz, né? Por isso que o papai prega o evangelho para vocês, por isso que o papai, né, ora por vocês todos os dias, por isso que eu peço para Deus. Por quê? Porque eu quero que vocês vão para o mesmo lugar que eu vou, né? Eu quero que vocês vão. Agora, você imagina, você vai, morre, chega seu dia de ir para o céu, você vai para o céu e você sabe lá do céu que a sua família não vai para lá. E aí, como é que você faz? Você não pode fazer mais nada, né? E é por isso que a gente tem que fazer aqui na terra, tem que pregar o evangelho para as pessoas aqui na terra, né? Porque é só aqui que a gente vai poder falar para eles de Jesus, que eles venham conhecer Jesus, que a vida deles seja transformada, que a vida deles venha ser mudada, que eles venham viver a plenitude da paz de Cristo no coração, né? Que é uma coisa muito grande, é muito bom, né? Você vê que dia que você viu eu preocupado, sem saber o que fazer, arrancando os cabelos, xingando todo mundo? Que dia que você viu fazer isso? Nenhum. Que dia que você viu falar assim, eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus do céu, desesperado? Que dia que você viu fazer isso? Nenhum. Por quê? Porque eu tenho Deus como base. As minhas aflições, as minhas lutas, as minhas dificuldades, eu deposito tudo nos pés de Deus porque eu confio e creio nele. Então eu não preciso ficar gritando para todo mundo,
Ah, meu Deus, eu não preciso ficar desesperado, eu não preciso entrar em desespero. Não é verdade? Por quê? Porque agora eu confio no Senhor e eu posso entregar na mão dele. Tá bom? Então, uma pessoa inutilizar ou ser inútil significa isso. Uma pessoa que não faz nada e ainda atrapalha o lugar dos outros. O que quer fazer? Tem muitos que é assim. Tá bom? Entendeu bem? Então tá. Vamos para a próxima. Continua lendo. Uma mulher curada no sábado. Foi aí que você parou? Não, você parou de não utilizar a terra, não foi? Não. Respondeu o Senhor, deixa... Ah, não, tá certo. Versículo 10. Sempre quando você for começar, você fala. Versículo 10. Uma mulher... curada no sábado. Uma mulher curada no sábado. Ok? Continua. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Continua. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Então esta mulher, a filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia. Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Então, Jesus curou essa mulher. Só que na época, Abraão, na época da religião, né? Isso daí são os fariseus e os escribas e também os peritos da lei, né? Não fala que não podia ser curado no sábado? Eles falam porque Jesus ele descansou no sábado, né? Ele criou o mundo em 7 dias, no sábado ele descansou. Só que eles tinham o sábado como um parâmetro, né? Você vê que a gente descansa no domingo, né? A gente trabalha a semana inteira, descansa no sábado ou no domingo. Mas eles não, eles criaram um parâmetro que na religião deles não podia trabalhar dia de sábado. Por várias coisas, né? Não vamos entrar em detalhes porque senão fica muito longo. Mas por várias coisas eles criaram esse tabu. Então eles achavam... Tabu? Criaram um parâmetro, né, bíblico, né? Que isso? Um parâmetro... por exemplo, eles criaram algo que não está, que eles acham que está escrito, mas não está escrito. Né? Não está escrito isso na Bíblia, mas eles creem dessa forma, né? Que no sábado não podia trabalhar, que no sábado era dia de descanso. Mas no sábado eles faziam muitas coisas, né? Mas como eles estavam querendo criticar Jesus, ele esperou Jesus curar a mulher. E aí Jesus deu a resposta para ele. Quer dizer que vocês podem no sábado fazer isso, fazer aquele outro, catar o seu animal, levar para tomar água, né? E eu não posso curar essa filha de Abraão que estava sendo escrava de Satanás há 18 anos, né? Aí eles ficaram envergonhados quando Jesus falou isso, né? Porque Jesus usou uma grande sabedoria para falar com eles, né? Dessa forma. E aí quando Jesus falou assim, todos eles ficou envergonhados, porque o povo acreditou e creu em Jesus, né? E a mulher foi curada.
E eles começaram a perseguir Jesus também por causa disso, porque diz que Jesus estava fazendo coisas que não devia. Porque na religião deles não podia curar no sábado. Assim como nós lemos naquela passagem que eles não podiam lavar a mão, lembra? Que eles foram acusar Jesus, que Jesus sentou na mesa e foi comer sem lavar as mãos. Tá vendo como que uma coisa puxa a outra? Tá tudo dentro disso aí, né? Eles ficavam procurando alguma coisa para criticar Jesus, né? Para parar o ministério de Jesus. Continua. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Versículo 18. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o comparei? É como um grão... Com que o compararei? Com o que compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Aqui ele está falando para a gente ter uma noção, né, de que fez uma comparação com o reino de Deus, né? Ele está falando o que é o reino de Deus. É um lugar onde plantou uma semente, a árvore cresceu e a árvore deu sombra, a árvore deu abrigo para os passarinhos e tal. Aí ele está fazendo uma parábola como se fosse Deus, né? Deus, ele veio para guardar todos nós, para nos livrar, né? Para nos livrar do inimigo e das ações de todo mal, né? Então, como Deus, ele fala a respeito da semente, que ele plantou essa semente, ela cresceu, sua árvore deu sombra e várias outras coisas. Então, seria a palavra de Deus no nosso coração também, né? Porque quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós vamos crescer, vamos ser transformados e vamos saber onde é o nosso lugar de esconder, né? Essa foi a primeira. A segunda, ele falou a respeito do fermento e da farinha, né? Que significa isso? Ele está falando a respeito dos fariseus, né? O que é fermento? Fermento é uma coisa que você coloca no pão e ele incha, fica grande, né? Ele está falando das mentiras dos fariseus, né? Mais uma vez ele coloca as mentiras dos fariseus aqui. Por exemplo, se os fariseus ensinam alguém algo errado, essa coisa vai crescer e pode, muitas vezes, atrapalhar as pessoas de entrar no reino de Deus, né? Oh, glória! A porta estreita. Versículo 22. Continua. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Tá bom, deixa eu explicar a porta estreita. O que é a porta estreita? Ele está fazendo uma comparação de quando você batiza e quando você não batiza. Por quê? Quando ele fala a porta estreita, vamos colocar aqui, tem duas portas aqui. Aí uma porta está escrito Jesus e a outra porta está escrito diabo, inferno, né? Na outra porta está escrito Jesus, céu, né? Jesus, céu. Na outra porta está escrito diabo, inferno. Aí ele está falando, qual porta que você vai entrar? Né? Se você vê essas duas portas, qual porta você entraria?
Aqui tá escrito Jesus céu. Hã? Aqui tá escrito Jesus céu. Então, a porta de Jesus céu. E como você faz para entrar nessa porta de Jesus céu? O que você precisa fazer para entrar nessa porta de Jesus céu? Na porta de Jesus. Batizar. O que mais? Ler a palavra. Orar. Começou a ficar estreito, né? Começou a ficar estreito. Por quê? Porque para entrar na porta de Jesus, a gente precisa fazer um monte de coisa. E um monte de coisa que a gente não gosta. É mais difícil entrar nessa do que naquela. Você tá entendendo? É por isso que ele coloca a porta estreita. Por quê? Porque o caminho é apertado, né? Não é fácil, né? Não é fácil você tirar tempo para orar. Não é fácil você tirar tempo para conhecer Jesus. Não é fácil você tirar tempo para ir para a igreja. Não é fácil você tirar tempo para estudar a Bíblia. Por quê? Porque a nossa carne, ela gosta de fazer as coisas desse mundo. Mas o nosso espírito, ele quer fazer a vontade de Deus, né? Agora, eu vou mostrar para você a diferença do caminho largo para o caminho estreito. O caminho estreito você tem que estudar, você tem que conhecer Jesus, você tem que se mudar, você tem que ser transformado, né? Mas graças a Deus que isso tem o Espírito Santo para nos ajudar, né? A única coisa que a gente tem que fazer é batizar e decidir buscar Jesus. O resto o Espírito Santo vai fazer, né? Mas olha o tanto de coisa que você tem que fazer. Agora, e para entrar na porta que leva ao inferno? O que você precisa fazer? Viver. Aí que é o duro. Porque você vai fazer tudo que a sua carne gosta de fazer. Então é mais fácil entrar daqui. Não é? Que é o caminho largo. Que é o caminho largo. Só que o caminho largo leva a um inferno. Por isso que ele está comparando, né? A porta é estreita. Por quê? Porque a gente precisa fazer um monte de coisa para entrar na porta estreita. Por isso que ele falou, esforcem-se para entrar pela porta estreita. Para entrar pela porta estreita. E olha, quem está dando esse conselho é quem? Jesus. Né? É ele que está falando. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Muitos tentarão entrar. Muitos querem. Por isso que eu falei do Espírito. Muitos querem ir, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, todos vão querer. Todos vão querer ir, você entendeu? Mas nem muitos vão conseguir ir. Esse que é o problema. Muitos não vão conseguir ir. Eles querem ir, mas eles não vão conseguir. Por isso que eles precisam da nossa ajuda. Por isso que a gente precisa pregar o Evangelho. Por isso que a gente precisa falar do amor de Deus. Por isso que a gente precisa falar sobre a salvação para as pessoas, né? Porque o caminho é estreito, mas o caminho largo, você pode fazer o quê? Você pode beber, você pode ficar bêbado, você pode usar droga, você pode matar, você pode roubar. Tudo que a sua carne gosta de fazer. Você pode comer bastante, né? Você sabe que glutonaria é pecado. Quê? Glutonaria. Come até passar mal. É uma pessoa glutona. Ela come sem uma proporção adequada. Pessoa gulosa. É, uma pessoa gulosa. Pessoa que mente. As pessoas... Por isso que as pessoas gostam das coisas... As coisas do mundo. Porque já fazem parte da vida dela, né? Então a pessoa para entrar na porta do inferno, ela não precisa fazer nada. Ela precisa ser quem ela é. Viver a vida. Viver a vida dela. Gozar a vida. Gozar os prazeres que a vida dá. Entendeu?
Agora a gente, para entrar na porta do céu, é estreito, não é fácil. Essa é a diferença. Só que o problema é a eternidade, né? O que é a eternidade? Eternidade é algo que nunca vai acabar. Agora, a gente vive aqui na Terra. Vamos supor que o homem ele sobrevive na Terra hoje, o máximo explodindo aí 90, 100 anos. Alguns passam, né? 100, 120 anos. Mas o total de vida de um homem na Terra é no máximo 120 anos. Não passa disso, ele morre. Agora você compara 120 anos com a eternidade. Não é nada. Agora você prefere ficar 120 anos pecando, fazendo coisa errada, e depois você vai para a eternidade morrer, ficar no inferno, sofrendo, passando no lago de enxofre. Imagina você passando no fogo, seu corpo derretendo, você gritando, sentindo a dor, e depois volta de novo e você passa de novo no lago de fogo. Isso é eternamente, nunca acaba. É assim que vai ser no céu, no inferno. No céu. É assim que vai ser no inferno. Por isso que a Bíblia fala: vai haver choro e ranger de dente. Mas aí já é tarde. Porque você não pode mudar nada mais. O tempo que você pode mudar é aqui agora. Aqui você toma a decisão, né? Aqui que nós temos que tomar a decisão. Aqui você tem a chance de escolher. Morreu, acabou. Nós vamos ver isso na parábola do homem rico e do mendigo Lázaro. Eu vou explicar certinho para você nessa parábola quando nós chegar lá. Porque lá conta 2 pessoas que morreu. Uma que foi para o céu e outra que foi para o inferno. E aí você vai ver o que eles viveram lá. Porque existe o terceiro céu e o terceiro inferno. Então esse inferno que ele estava, que é primeiro, eles morrem, eles vão para lá e ficam esperando a vinda de Jesus, né? A partir do momento que eles morrem, o cristão já entra no céu. E a partir do momento que a gente morre, nós vamos ir para o inferno. Só que não é ainda o lago de fogo. Esse inferno é um inferno que vai ficar até a volta de Jesus. A gente vai para o inferno, vai haver choro e ranger de dente, mas ainda não é o lugar definitivo onde a gente vai passar a eternidade. Quer dizer, tem um inferno pior que esse inferno. Você entendeu? Então, lá nessa parábola, lá nessa passagem, a gente vai ver muito bem, certinho, a respeito da salvação, do céu e inferno. O que é você morrer e ir pro inferno, você morrer e ir pro céu. Lá é muito O rico vai pro inferno, né? O rico. Hã? O rico vai pro inferno, né? O rico vai pro inferno. Você já leu aquela palavra? Já deve ter escutado, né? Administração. Eu falo direto, né? Essa palavra. Então, é isso mesmo que vai acontecer. Não porque ele é rico, né? Não é por causa da riqueza dele. É porque ele não aceitou Jesus que ele vai pro inferno. Que a pessoa pode ser rica e aceitar Jesus. Né? Ou ela pode ser pobre e ir pro inferno também. Né? Independente. Né? Não é por causa da riqueza dela que ela foi pro inferno. É por causa das atitudes dela de não conhecer Jesus, de não servir Jesus, de não buscar Jesus. E olha que eu tenho certeza que muita gente pregou para aquele homem rico, né? Ele teve oportunidade, né? Igual eu tô pregando para você aqui agora. Igual eu prego para sua mãe, para seu irmão. É a oportunidade que a gente tem aqui, né? Esforça-te para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá vendo o que Jesus está falando?
Vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Lê mais alto aí. Vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. E ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Aí. Entendeu? Por que eles... Jesus falou, afasta-te de mim? Todos vocês que praticam o quê? O mal. Por que eles praticam o mal? Porque não se arrependeram. Né? Se tivesse arrependido, eles não praticavam o mal. Se tivesse arrependido, se tivesse batizado, se tivesse conhecido Jesus, eles não tinham, mas eles não quis, né? E olha o que Jesus vai falar: afaste-se de mim porque eu não vos conheço. Por que Jesus não conhece? Vamos supor, como que eu vou morrer e vou pro céu e eu nunca orei? Impossível. Eu nunca falei com Deus, nunca li a Bíblia, nunca quis conhecer Ele. Aí chega lá no céu, quando eu morrer, eu falo: Ô Jesus, meu parceiro, meu amigo. Como que eu vou falar isso pra ele? Jesus, você... Igual o povo fala aqui, ó, vocês vão dizer. Olha o que ele diz, vocês vão dizer: Senhor, eu fiz cura em teu nome. Senhor, eu fiz isso em teu nome. Isso é pra crente, pra pessoa que conhece a Deus. Ele tá falando, imagina os que não conhecem. Comemos e bebemos contigo e ensinastes em nossas ruas. Tá vendo? E o que ele vai responder? Afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. Nem sei de onde são vocês. Olha só. Por quê? Porque quando eu não oro, quando eu não tenho uma vida de oração, quando eu não falo com Deus, quando eu não busco a Deus, quando eu não leio a palavra, quando eu não faço a vontade de Deus, porque eu só vou fazer a vontade de Jesus quando eu conhecer Ele. Eu vou conhecer Ele através da leitura da palavra. Quando eu leio a palavra, eu conheço Jesus. Aí o que ele vai falar? Apartai-vos de mim, porque não vos te conheço. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Por que ele vai falar isso? Porque eu não os conheço. Agora não adianta falar: Ei, Jesus, meu parceiro, meu amigo, né? Camarada. Ei, camarada, é nós, né? Te conheci lá, falaram muito de você pra mim. Pô, afasta de mim que eu não te conheço. Você nunca orou, você nunca falou comigo, você nunca me quis lá na terra. Por que agora você vem com esse papinho aí? É o que Jesus vai falar. Por quê? Porque Jesus é mau? Não. Ele é justo. Né? Deus é mau? Deus é mau? Não. Ele é justo. Ele dá oportunidade para todos. Você pega se você quiser, né? E ele explica bem aqui, ó, né? Lê essa... É bom você ler essa parte de novo. Qual? Nós paramos 25. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Tá vendo? Se não haver um arrependimento, se não haver um batismo, um arrependimento, uma transformação, uma mudança de vida, não vai haver salvação para as pessoas. E é isso que ele está falando. Afastem-se de mim os que praticam o mal. Por quê? Agora lê o 28 aí.
ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Sabe o que vai acontecer aqui? Vai ter aqui, por exemplo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Tem a mesa. Lá tem o outro lado, não tem? O que vai acontecer? Aqui é o céu. Haverá um abismo. Aqui é o paraíso. Haverá um abismo. E lá está o lago de fogo, o inferno. Quem está no inferno vai ver as pessoas no paraíso. Mas não vai poder ir para lá. Por causa do abismo. E quem está no paraíso não vai ver ninguém no inferno. Quem está no paraíso não vai ver ninguém no inferno. Porque você está no paraíso, você está num lugar onde não tem ódio, não tem raiva, não vai ter contenda, não vai ter briga, não vai ter discussão. É paraíso lá. Né? Lá não tem dor, não tem doença, não tem enfermidade. Você vai viver eternamente com Deus. Pensa você viver no paraíso. É eternidade. Só que para isso nós precisamos fazer hoje. Né? Para viver essa eternidade nós precisamos fazer hoje. Então a gente precisa muito mudar. Né? Precisa urgente se batizar. Buscar o Senhor, conhecer Jesus e saber que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Vai que nós morremos amanhã. Vai que nós morremos amanhã. Então. Você tá bem esperto, hein, mesmo? Né? E se Jesus voltar amanhã? Nós lemos lá que ele falou que ele vai vir como ladrão, né? Uma hora que na ninguém noite, espera. Uma hora que ninguém espera. É isso mesmo, né? Ninguém sabe a hora que ele vai vir. Então você não sabe até onde você tem chance. Até onde vai ser a sua oportunidade. Então a gente precisa entender bem a palavra de Deus e como que ela é ministrada, né? Glória a Deus. Ainda bem que você está entendendo. Versículo 29. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Aqui ele está falando a respeito das pessoas que vão ser salvas, né? Tem pessoas que acham que está salvo e não está. E tem pessoas que acham que não está salvo e está salvo. Né? O lamento profético sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia já estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, você que quer matar os profetas e Você que mata os profetas e apedreja os que estão enviando a vocês, sendo enviado a vocês. Quantas vezes eu quis reunir aos seus filhos, como a galinha reúne aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui ele está falando justamente das pessoas que não querem ele, né? Porque as pessoas de Jerusalém foram as pessoas que eram da família de Jesus. Ele veio para o povo de Jerusalém. E quando ele pregou, o pessoal não acreditou nele. Não creu nele. Né? Então ele faz esse lamento, né? Ele está se lamentando. Né? Vou ler de novo.
Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Né? Quando eles falaram isso, eles queriam se ver livre de Jesus. Eles não queriam que Jesus ficasse ali pregando o evangelho. Né? Ah, tá. Achei que Herodes estava indo matar ele. Não, então. Por isso que eu li. Quando você leu um pouco diferente do que está falando, né? Por isso que eu estou lendo de novo. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Herodes era o rei da época, né? E eles falaram que Herodes queria matá-lo. Mas que nada, eles queriam que Jesus saísse dali, da cidade deles. E Jesus estava pregando para eles, mas eles não queriam o evangelho. Eles rejeitaram. Lembra quando Jesus falou para os discípulos que se você for pregar em alguma casa e eles não aceitaram a paz, você bate a sandália, porque até o pó que vocês batem das suas sandálias virá contra eles, será contra eles. Né? Então, é isso que ele está falando. Então, eles não queriam ouvir a palavra, os fariseus, né? Aqui nós estamos falando dos fariseus. Eles não queriam. O que é os fariseus? Os que sabem a palavra, mas usam para... Isso. Para criticar Deus, e prejudicar Jesus. Isso mesmo. Ele respondeu: vão dizer aquela raposa. Ele está se referindo a Herodes. Tá vendo como que se você não lê prestando atenção você não entende, né? Achei que raposa era animal. Não, então Jesus está respondendo para eles. Vão dizer aquela raposa. Por que raposa? Porque ele era o caçador, né? Ele caçava cristão e matava, né? Não podia ver um cristão que queria matar. Quem? Jesus? Herodes. Ah, tá. Herodes. Quem nós estamos falando aqui? Eles não falaram que Herodes queria matá-lo? Aí Jesus fala para eles, vão falar para ele. Porque eles eram enviados de Herodes. O chefe deles era Herodes. Chefe dos fariseus? Dos fariseus. Herodes era o rei da época. Eles não gostavam da pregação da palavra, nem de Jesus. Aí Jesus respondeu. Ele respondeu, vão dizer aquela raposa. Ele está se referindo a Herodes. Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã e no terceiro dia. Pronto. Estarei pronto. No terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã. Pois, certamente, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Por quê? Que nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Porque geralmente os profetas de Jerusalém, que ele está se referindo aqui, são os profetas dele, né? Que confiava nele, que cria nele. Então, se ele não fosse pregar o evangelho nesses 3 dias, para eles, entendeu? O profeta não ia morrer em Jerusalém. Porque ele falou que era para eles ir embora. Ele falou, não, eu tenho que ficar 3 dias. Por quê? Por que ele tem que ficar 3 dias? Porque tinha pessoas lá que criam nele. E esses profetas não poderiam morrer fora de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém que ele está falando aqui seria Jerusalém celestial, o céu, o paraíso, né? Aí ele fala, aí agora ele está se referindo à cidade. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes aqui Jesus está falando para eles? Né? Quantas vezes eu preguei a palavra? Quantas vezes eu quis te abraçar? Aqui ele está fazendo uma parábola, né? Como se fosse a galinha, né? Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas? Né? Ele está se lamentando pela cidade de Jerusalém que está perecendo no pecado, né? E todos vão morrer, né? No pecado, e todos vão para o inferno. Por quê? Porque é a cidade onde ele nasceu, né? Era a cidade de Jesus, Jerusalém.
Então ele queria muito salvar esse povo. Lembra que eu falei que quando você se converte, você quer pregar para quem? Para as pessoas que você mais ama. Quem é as pessoas que você mais ama? Você diz que é a sua família. Então essa é a família de Jesus. Jesus queria pregar para eles. Jesus queria que eles fossem salvos. Né? Jesus queria que eles se salvassem também. Então Jesus foi pregar lá em Jerusalém. Só que eles não aceitaram, eles rejeitaram. Ainda queria expulsar Jesus de lá. Por isso que ele falou assim, não, eu preciso ficar mais esses 3 dias, pelo menos, pregando. Porque tinha profeta que ia ser salvo. Nesses 3 dias. Nesses 3 dias. Por isso que ele falou, eu vou pregar hoje, amanhã e depois. Aí depois eu vou embora. Né? Uhum. Vai embora daqui que Herodes quer matá-lo. Respondeu. E ele respondeu. Vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios. Ele ainda ia expulsar demônios. Curar o povo hoje, amanhã e no 3º dia estarei pronto. Ou seja, até esse 3º dia aqui, eles podiam tentar matar Jesus de qualquer jeito que eles não iam encontrar Jesus. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora do céu. Do céu. Fora de Jerusalém. Aí ele se lamenta, né? Tanta gente que ele queria salvar lá e ele não pôde salvar porque eles não creram, né? Eles estavam corrompidos Ok, salva todo mundo, né? pelos escribas e os fariseus. Que o desejo dele era salvar todos, né? Jesus veio para salvar todos. Tá bom? Glória a Deus, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento glorioso, maravilhoso. Hoje Deus revelou bastante coisa dentro da palavra de Deus. Você vê que à medida que a gente vai estudando a Bíblia, parece que a gente está falando da mesma coisa sempre. Só que aí parece que vai aumentando um pouco mais. Não é? Porque toda vez que eu menciono a respeito do arrependimento, a gente volta lá. Você vê que tem uma conexão. Arrependimento ou morte. Né? Você vê que tem uma conexão, a palavra arrependimento, com você se converter. Você vê que tá tudo ligado? Se batizar, se converter, ler a Bíblia. Por quê? Porque o cristão que ele não lê a Bíblia, aliás, ele não batiza, ele não estuda a Bíblia, ele não tem uma vida de oração, ele não tem um verdadeiro arrependimento. Aí já não é nem mais cristão. Aí ele tá dentro da igreja e ele acha que é cristão fazendo isso. Aí ele fica pior ainda, porque ele tá enganado. Então, tem muita gente dentro da igreja que está enganado porque não conhece a palavra de Deus, não estuda a Bíblia. Você viu o tanto de coisa que a gente já aprendeu daquele dia para cá que a gente começou a orar? Começou a ler? Você viu como a nossa mente ela vai se abrindo para muita coisa que a gente não entende? Você não sente que você aprendeu bastante coisa, que você... Agora sua maneira de ver as coisas, de pensar, mudou? Principalmente a respeito do batismo. Porque quando você vai batizar, você fala assim, poxa, eu tenho que largar disso, eu tenho que parar disso, vai dar vergonha, né? Eu senti tudo isso. Eu nem sabia que precisava se batizar para ir pro céu. Não sabia nem que precisava se batizar para ir pro céu. Na verdade, você precisa aceitar Jesus. Só que para aceitar Jesus, você precisa se batizar. Como é que você vai aceitar Jesus? Eu aceito Jesus. Eu não vou batizar, não. Eu aceito Jesus, mas eu não quero me arrepender, não. Eu aceito Jesus para mim ir pro céu, mas eu não vou para a igreja orar, não.
Não quero orar, não. Não quero nem saber de orar. Não quero nem saber. Só aceita pra ir pro céu. Eu só aceito Jesus pra ir pro céu. E o que Jesus vai falar pra eles? Que não escolheu. Afasta-te de mim. Que eu não te conheço, não sei nem de onde vocês vêm. Afasta-te de mim que eu não sei nem de onde vocês são. Por quê? Não teve vida com Deus, velho. Só queria Jesus. Só queria salvação. Mas não queria Jesus. Na verdade, eles querem a salvação. Mas eles não querem Jesus. Não adianta você querer entrar no reino só querendo a salvação. Você tem que querer Jesus. Por isso que ele falou. Por exemplo, eu te conheço. A gente tem intimidade. E se a gente não tivesse intimidade e eu não te conhecesse? Você ia chegar no céu e você ia falar: ei, João. Não. Ô, papai. Não. Por quê? Eu não te conheço. Então, é que Jesus vai falar pra eles: ué, quem é vocês? Eu nunca vi vocês orar. Eu nunca vi vocês falar comigo. Eu nunca vi você se prostrar diante de mim e reconhecer que eu sou o Senhor. Eu nunca vi você se arrepender. Eu nunca vi você ler a Bíblia. Como é que você me conhece? E agora que pro céu. Agora você vem aqui bonitão, né? Bonitão você, né? Quero ir pro céu, quero entrar na porta estreita. Agora não dá mais, filho. Perdeu a oportunidade. E é aquilo que você falou, né? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Foi igual seu irmão. Seu irmão não saiu daqui pra ir pra escola. Ele ficou 1 ano sem chegar na escola. 1 ano internado no hospital. Ele saiu pra estudar. E o carro veio. Ele ficou 1 ano hospitalizado. Quanto tempo ele ficou até sem vir dentro de casa? E ele saiu pra quê? Pra fazer uma coisa que ele tá acostumado. Não sabia nem mesmo que era comer comida boa. Então... né? É igual eu saio pra ir pra trabalhar. Por que eu oro? Por que eu peço pra Deus guardar vocês? Por que eu faço tudo agora que eu preciso fazer? Porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. A gente tem que ter isso na consciência, né? Agora as pessoas não. As pessoas falam: amanhã, já faz plano pra amanhã. Não sabe nem se vai estar vivo. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não, mas você sabe se Deus vai permitir? Você sabe se amanhã você vai ter essa oportunidade de aceitar Jesus, de se batizar? Por que é importante a gente se batizar o mais rápido possível? Quando a gente entende a palavra, a gente fala assim: não, eu quero batizar. Por quê? Porque você sabe que é o melhor. Você sabe que é o melhor, não é? Você sabe que o melhor é batizar, mas se você falar: não vou batizar não, vou ficar assim mesmo. Eu vou servir Jesus, vou para a igreja, não vou precisar batizar, não vou precisar me arrepender, não vou precisar ler a Bíblia, não vou precisar orar. Aí sabe o que você vai ser? Lembra daquele pé de figueira? Que não dá fruto. Que não dá fruto? É o inútil. O inútil? Seria inutilizado. O inútil, que não faz nada. Nem ele vai ser salvo. Por quê? Eu aceito Jesus, mas eu não vou batizar não. Eu aceito Jesus, mas eu não quero me arrepender não. Eu quero continuar pecando. Quero continuar roubando. Quero continuar fazendo as coisas erradas. Mentindo. Não, a gente não aceitou Jesus. Ué? Como é que ele aceitou Jesus? Não aceitou. Não aceitou. Então ele está enganado. Ele acha que ele aceitou. Por quê? Porque ele está indo na igreja. Ele acha que ele aceitou. Não, eu vou para os cultos. Eu vou para isso, para aquilo outro. Ah, meu filho, tem uma passagem aqui que Jesus fala assim, ó. Isso é para cristão. Jesus fala assim:
Vocês virão e dirão: Senhor, mas eu curei pessoas em teu nome, eu expulsei demônio, eu fiz curas e milagres em teu nome. Mas Jesus vai olhar para você e falar assim: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Afastem todos vocês que praticam o mal. Né? Então é isso. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Eu até esqueci de encerrar, já era para ter encerrado. Depois a gente comenta mais a respeito disso. Né? Pra você ver como que é muito interessante a palavra de Deus, né, filha? A gente precisa descobrir esse tesouro. Isso aqui é um tesouro. Mas deixa pra mim falar depois pra você, senão vai ficar muito comprido. Um mapa do tesouro. Isso é um mapa do tesouro. Né? Verdadeiramente é um mapa do tesouro essa Bíblia. Vamos. Vai deixar eu encerrar? Posso? Pode. Tá gostoso, né? Falar da palavra de Deus, né? A gente vai descobrindo as coisas. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido e amado. Pai querido e amado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por esse dia maravilhoso. Por esse dia maravilhoso. Onde nós possamos aqui, Senhor. Onde nós possamos aqui, Senhor. Ouvir a Tua palavra. Ouvir a Tua palavra. E pedimos a Ti, Espírito Santo. E pedimos a Ti, Espírito Santo. Guarda essa palavra. Guarda essa palavra. No meu coração. No meu coração. Para que venha a fé. Para que venha a fé. Na minha alma e no meu espírito. Na minha alma e no meu espírito. E que eu possa, Senhor. E que eu possa, Senhor. Entender. E praticar. Tudo que eu tô lendo. Tudo que eu tô lendo. E tô entendendo. A partir de hoje. A partir de hoje. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Não deixe o inimigo roubar. Não deixe o inimigo roubar. Essa palavra. Esta palavra. Do meu coração. Do meu coração. Protege ela, amado Espírito Santo. Protege ela, amado Espírito Santo. E me lembra. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Que eu não venho esquecer. Do seu propósito. Para minha vida. E que eu venha. Ter força. Sabedoria. E entendimento. Para poder. Obedecer. A tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.